Pessoalmente, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço de sentar no mesmo ponto que você. Deus te abençoar. Quem te evangelista, Deus abençoe sua vida. Aleluia. Vamos ser perca de tempo. Você que você já ouviu demais nesta noite, nesta madrugada, nesta manhã, mas eu sei que sempre cabe mais. Mateus 16, por gentileza. Eu te prometo que eu não vou encher muito o ouvido. Você já ouviu demais. Quero só finalizar. Se fôssemos, ser um dito bem popular no meio pentecostal, se fôssemos embora agora, bastava. Mas é verdade. Deus falou demais, Deus fez muitas coisas. Bons palestrantes foram nessa noite com muita propriedade, verdades que estão escondidas para muitos e reveladas para pouco dentro das Escrituras Sagradas. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso de número 13, por gentileza. É um texto por demais conhecido em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Se você pudesse me dar só 20 minutos da sua atenção, você vai dormir mais cedo aqui, mais um bocadinho. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Respondeu-lhe: uns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. Jesus lhe perguntou e disse-lhes: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi a carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também te darei a chave dos reinos. Tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que te ligares na terra será desligado no céu. Põe a Bíblia no seu assento, por gentileza. Aleluia. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos mais uma vez. Nós bendizemos o seu nome, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Pedimos que o Senhor fale com a tua igreja mais uma vez. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que não presta, todo o conteúdo impuro e imoral. E que teu Espírito possa nos encher nessa noite mais uma vez. Que sairemos daqui nessa noite, Senhor, transformados pelo poder da sua palavra. Você senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu vou sair daqui de trás, porque parece que essa mesa é meio grande, meio ampla, né? E para não causar problemas com ela, eu vou vir aqui para frente. Aqui na frente fica mais bonito olhar nos seus olhos. Apenas 20 minutos da sua atenção. Um pouquinho mais, quem sabe. Quando eu leio essa palavra, a Bíblia me leva de encontro a um certo homem. Este homem, por sua vez, consegue adquirir para si o desprezo e o ódio da maioria dos judeus daquela época. Este homem
trabalhava para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Ele era funcionário do Ministério das Finanças daquele estado. Ele recolhia os tributos dos judeus e enriquecia os cofres dos romanos. Levi, por sua vez, entende que ele é a escória da sociedade naquele momento. É tudo que o judaísmo odiava. O judaísmo via suas terras invadidas pelo povo romano. Depois de tantas invasões, a supremacia romana impôs os piores castigos para aquela nação. E uma dos castigos daquela nação era empobrecer aquele estado e levar tudo para a supremacia de Roma naquele lugar. Mas Jesus, que tem o dom maravilhoso de olhar para a escória da sociedade, para aquilo que não presta, para aquilo que não serve, para aquilo que ninguém dá mais valor, que ninguém dá mais importância, da onde ninguém esperava que ia sair alguma coisa. Ele tem o dom de estender a mão e resgatar esta pessoa. Satanás, por sua vez, tem o seu papel de fazer as pessoas entrar em depressão profunda. Muitas vezes o diabo diz que nós não representamos nada para Deus, que não somos nada para Deus. Talvez a sociedade, com seus valores que estão corrompidos, dizem que nós não representamos nada em lado algum. Eu vejo o preconceito tomar conta de muitos corações em nossos dias, assim como foi nos dias bíblicos. Quando nós olhamos para um tipo de preconceito, o primeiro povo que me vem na cabeça é o povo judeu. Segundo a história, o judaísmo foi o mais preconceituoso de todos os tempos, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós avistamos um homem que, por sua vez, é inspirador à sua vida. Diz a Bíblia que Davi foi o único que foi considerado e chamado como coração de Deus, segundo o coração de Deus. O salmista diz, glórias, o próprio Deus expressando a Davi: achei a Davi. Se você observar em toda a Escritura Sagrada, é a única vez que você vai ouvir Deus dizer o nome de uma pessoa para procurar. Achei a Davi, o meu servo amado. E os pregadores, quando expõem a vida de Davi, a primeira coisa que eles procuram na vida de Davi é dizer que ele foi levantado porque ele tinha 3 grandes qualidades: trabalhador, porque estava no campo cuidando das ovelhas; corajoso, porque simplesmente matou urso, matou leão; e ele era obediente enquanto seus irmãos estavam na casa, ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai. Mas a história não é mais ou menos assim. Diz a história que o judaísmo adquiriu um grande preconceito. Vamos ter que voltar um pouquinho atrás no livro do Gênesis, quando Deus resolve fazer a sua obra-prima. Alguns estudiosos dizem que uma certa região entre os rios Tigre e Eufrates, chamado de Mesopotâmia, nesta região existia uma terra, um barro argiloso de cor vermelha, e daí dizem que Deus foi ali, tirou daquele barro e fez a sua obra-prima. O nome Adão no original hebraico quer dizer homem vermelho, da cor do barro. Todo mundo sabe que através da desobediência de Adão, o pecado entra no mundo. As maldições vêm acompanhando o pecado. E a partir deste momento, para o judaísmo, tudo que era vermelho, que era ruivo, era maldito. Por sua vez, Esaú sai vermelho e é maldito.
Davi, quando nasce ruivo, de cor avermelhada. E diz a história que a partir deste momento, a sua vida vira uma completa desgraça. Ou seja, a sua família tinha vergonha. O patriarca, seu pai, não poderia sair pelas ruas da cidade com seu filho, porque todo mundo olhava para ele e apontava: lá vai ele, com seu filho ruivo. Era igual nos nossos dias um pai ter um filho gay, e quando sai na rua todo mundo aponta lá: a maldição está nele porque o filho dele nasceu gay. Ninguém nasce gay. Satanás perturba os valores, destrói as verdadeiras verdades, alicerce da sociedade. Jessé não poderia sair nas festas públicas, porque todo mundo apontava que ele tinha sobre ele, que veio sobre a família dele, as maldições do pecado de Davi. Existe uma solução para esconder o pecado, para esconder a vergonha. Diz a história que Jessé conhece a geografia da Palestina como a palma da sua mão. E ele, para esconder Davi da sociedade, diz a história que ele compra um rebanho de ovelha, porque ele não trabalhava com isso. Ele adquire um rebanho de ovelhas e consegue achar uma maneira de esconder Davi, mandando ele para o norte da Palestina, porque de lá era a região, era o habitat natural dos ursos e leões. A história diz que Davi só foi para o campo, não foi porque ele tinha prazer de pastorear as ovelhas. A história diz que ele foi para o campo, não foi porque ele escolheu. Ele foi para o campo porque Jessé queria esconder ele da sociedade, onde ninguém podia ver, da onde ninguém podia tirar nada. E colocando ele lá no norte da Palestina, ele tinha uma certeza: eu não vou matar ele, mas a natureza vai se encaber, vai ficar incumbida de matar ele. Os ursos irão comer, e se não comer os ursos, o leão vai comer. Mas Jessé não tinha uma ciência na sua mente nem no coração, porque quando Deus resolve usar os seus meios, os seus planos, não adianta ter urso, não adianta ter leão, não adianta tentar esquecer, esconder, porque quando Ele quer, diz Isaías, que ninguém pode operar o seu mover. Glória a Deus. Tem hora que Deus tem que mudar os seus planos, os seus meios, e acaba indo de contramão contra a lógica, trabalhando contra a lógica da sociedade. Jessé coloca Davi para morrer, mas Deus olha Davi e quer mudar a lógica dos acontecimentos da sua vida. Davi era vergonha para a sociedade judia, mas para Deus ele era ungido, escolhido, da onde ninguém poderia tirar. Deus levanta o maior rei de todos os tempos. Aleluia. O seu trono não terá fim, sabe por quê? Porque Jesus se assenta no trono de Davi, e diz a Bíblia que ele é rei eternamente. O cego, quando grita: Jesus, filho de José, não! Jesus, filho de Maria, não! Jesus, filho de Davi! Deus, quando quer, Ele muda a história. Ele usa de todos os planos para mudar a história do homem. Quando Ele quer escolher, não tem o que colocar na frente. Ele escolhe, pronto, e acabou. Levanta-se o maior orador de todos os tempos, o maior cantor de todos os tempos, o maior escritor de salmos de todos os tempos, porque Deus o quis. Jesus olha para Mateus, para Levi, chama, escolhe e transforma-o em presente, dádiva, mandado de Deus. Mateus quer dizer presente de Deus.
esse mesmo evangelista, escreve uma história que é por demais conhecida por nós hoje em dia. Muitos pregadores já pregaram e pregam essa mensagem. Talvez vocês já ouviram tantas pessoas falar sobre a fundação da igreja, a chave que Deus entregou na mão de Pedro. Alguns dizem que Pedro é o primeiro papa da religião romana. Mateus escreve isso e revela grandes grandezas, profundidade dentro desse texto. Diz a Bíblia que ele estava à beira do mar da Galileia, norteando a sua vida. Ele sai de lá e caminha 150 quilômetros. Quando ele olha para o sudeste de Damasco, ele anda mais 60 quilômetros e chega em uma região, em um lugar aonde naquela época judeu nenhum queria botar os pés. Deixa eu te falar um pouco sobre a exegese, a raiz dessa cidade, o porquê. Jesus poderia ter perguntado tudo isso lá na Galileia, de frente para o mar. Quem sabe os discípulos teriam uma inspiração olhando para a grandeza daquele mar. Não, mas ele escolhe perguntar em um lugar diferente de todos. Porque em Cesareia de Filipe, diz a Bíblia que ele leva os seus discípulos ao meio desta cidade. O que é que tem nessa cidade? Por que ninguém ia lá? Diz a história que Herodes Filipe constrói esta cidade na cabeceira do Rio Jordão. Ele quer chamar a atenção de todo mundo para essa cidade e transforma Cesareia de Filipe no maior centro pagão de todos os tempos da Idade Antiga. Diz a história que lá dentro tem 3 grandes templos. O primeiro templo no centro dessa cidade foi um templo levantado ao deus Pan. Segundo a mitologia grega, esse deus é um deus pastor que conduz as suas ovelhas, metade homem, metade bode, tocando a sua flauta mágica, guiando as suas ovelhas. O segundo templo é o templo de Menífis, a deusa da vingança. O terceiro templo era o templo de Zeus, o supremo deus da mitologia grega, o senhor de Creta, o deus do panteão do Olimpo, o deus do raio, da tempestade, da chuva. Todo mundo adorava aquele deus daquela época. E de frente para os 3 templos, diz a história, que existia uma caverna de águas escuras, aonde todo mundo pensava que ali era a porta do inferno. Colocaram o nome daquela caverna Porta do Mundo das Trevas, ou Porta do Sheol, Porta do Hades, Porta do Inferno. No centro dessa cidade matava-se porcos, matava-se ovelhas e sacrificavam a todos os deuses daquela época. Por isso, o judaísmo daquela idade não botava os pés dentro daquela região. Jesus pega os seus discípulos e leva até o centro desta cidade. Por que não perguntou lá na Galileia, Jesus? Por que não foi até Jericó? Por que não foi no centro de Jerusalém, perto da Porta Formosa? Por que não perguntou ali? Tinha que ser justamente dentro de Cesareia de Filipe, porque Jesus sabia que diante dos olhos da sociedade, diante da pressão dos homens tradicionais daquela época, era fácil responder muitas coisas, porque Jesus já tinha uma presciência e sabíamos que nesta hora, em momentos bons na vida, é fácil falar quem é Jesus. É fácil dizer o que Ele faz nas nossas vidas quando tudo vai bem, quando você está no lugar certo. Jesus parece levar o seu discípulo para a pior situação, para lá dentro mostrar grandes
grandes coisas. Em nossos dias não entendemos que muitas das vezes Ele tem que nos tirar do nosso comodismo, do nosso mundinho e nos levar para situações complicadas, porque lá dentro da prova, lá dentro da tribulação, lá no meio da tempestade é que Ele vai se revelar quem Ele é de verdade para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. No meio dessa cidade, de frente para o inferno, para a pior situação daquela época, Jesus pergunta: o que o povo pensa de mim? Quais são as experiências passadas através da resposta do povo? O que vocês acham que a sociedade fala ao meu respeito? O primeiro levanta e fala: dizem que é João o Batista. Por que João Batista? Porque tu tem autoridade quando falas. Tu tem intimidade quando transmite de Deus. Aleluia. Outros dizem: tu és o Elias. Por quê? Porque tanto poder com Elias só o Senhor tem. Outros levantam e dizem: tu és o Jeremias para a sociedade. Por quê? Porque tu és abnegado e preza pela santidade. Outros dizem: tu és o profeta, porque você faz a ligação entre os céus e a terra. Jesus vira para eles: e vocês? O que eu represento na sua vida? Porque é fácil viver a experiência dos outros. É fácil viver de testemunho de outras pessoas. É fácil ter fé, é fácil acreditar quando você vê outra pessoa falando do que Deus fez. Isso é muito fácil. E o que Deus é? O que Ele representa na sua vida? Quais são as suas experiências com Deus? O que Ele representa de verdade para você? O que Ele fez na sua vida para você tentar transmitir o verdadeiro caráter de Jesus? O que as pessoas, quando olham para você, dizem o que Jesus é na sua vida? Nos tempos que nós vivemos hoje, irmãos, é fácil viver todas as experiências das pessoas. É fácil tentar viver de aparências. Pessoas escolhem viver por aparência nos nossos dias, aonde o Evangelho tinha que ser pregado com mais veemência. E esse mesmo Evangelho teria que mostrar transformação na vida de pessoas. A igreja deveria ser vista hoje, quando eu olho uma vitrine onde tem uma Ferrari, uma Lamborghini, onde se tem o que eu quero, as pessoas têm que passar na porta da igreja, querendo adquirir o que tinha lá dentro, o que tem lá dentro. A igreja tinha que ser referência maior para a sociedade. Mas o contexto está sendo perturbado e distorcido por nós. Por nós. Irmãos, é fácil estar aqui essa madrugada acordado, por mais que trabalhei o dia todo, por mais que vou trabalhar, mas ainda é fácil botar um terno, botar uma gravata, gritar na sua orelha até umas horas com esse microfone. Isso é fácil. Qualquer pessoa vivente faz. Não é aqui que Deus me conhece de verdade, que eu me mostro para Ele de verdade. É fácil se fantasiar de crente, de pastor aqui, mas aonde eu me mostro para Deus é quando eu estou lá dentro de casa. Dentro de casa eu me mostro quem eu sou de verdade. Sabe onde Ele me vê de verdade, que eu me mostro para Ele? É no metro, é nos comboios, é dentro dos altos carros, é na rua, é dentro do meu local de trabalho. É lá que Ele me vê de verdade, quem eu sou. Ele me vê de verdade quando eu estou passando a madrugada toda na frente do ecrã do meu computador. É ali que Ele me conhece de verdade. Sabe por quê? Porque ali ninguém está me vendo. Ali pastor Raimundo não me vê. Ali pastor Elias, ali os irmãos, ali ninguém me vê. Ali só Ele me vê. E ali não tem como disfarçar para Ele quem eu sou de verdade.
Porque é ali, na sua intimidade, é que Ele te conhece quem você é. Quem você é. Quando olhamos o que não devemos olhar. Quando assistimos o que não deveríamos assistir. Quando falamos o que não deveríamos falar. É ali que você, crente, que eu me mostro para Ele quem eu sou de verdade. Verdade. Aonde ninguém pode te ver. Onde os olhos da sociedade não te contemplam. E você se mostra para Ele. Uma certa feita na nossa igreja do Brasil, pastores, tínhamos um pastor que era o exemplo. Na sua parede, 5 diplomas. O último PhD em divindade. Quem dera se eu falasse pelo menos 1% daquele português polido. Como eu vim da Bahia fala um pouquinho meio diferente, né, pastor? Fala um baianês meio estranho, misturado com português. Alguns chamam até Estados Unidos da Bahia. Ele falava bonito demais. As suas mensagens se inspiravam a qualquer pessoa. Todo mundo olhava para a voz daquele pastor e falava: rapaz, quem dera se eu, quando começar a ser bom, tivesse 1% do que esse homem tem. Uma certa feita ele fica 2 semanas sem botar os pés na igreja. Escute. Porém a sua esposa ia em todos os cultos. Começava a orar chorando. O período do louvor ela chorava. A mensagem ela chorava todos os cultos. Um dia eu e o pastor fomos até ela perguntar: então, irmão, o que se passa? O que está acontecendo? Ela disse: pastor, 20 anos eu tento, eu oro, mas o diabo não sai da minha casa. Tem um demônio que não sai de lá de jeito nenhum. Falamos com ela: então vamos fazer uma campanha com ciclo de oração, vamos orar, não adianta. Eu estou orando 20 anos, ele não saiu até hoje. Por que uma campanha de 7 dias vai fazer ele sair lá de casa? Não sai. Quem é esse demônio? É aquele que você dá o microfone na mão dele em cima do púlpito. É ele que é o demônio lá de casa. É ele o diabo que não sai lá de casa. É ele que me faz fazer o que eu não quero, na hora que eu não quero, que bota as crianças para fora, vai para a rua, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, porque tem que fazer o que ele quer. E depois ainda me bate na cara, me chama daquilo que você não pode imaginar. É ele o demônio que está lá dentro de casa. Ninguém pode ver ele, ninguém pode ver, mas só eu e Deus enxerga que ele é de verdade. É na intimidade que Deus conhece quem é você, rapaz, minha moça. O evangelho está banalizado, sabe por quê? Porque não aplicamos as verdades bíblicas em nossas vidas. Aleluia! É fácil pregar e dizer que Deus vai te dar um carro, que Deus vai abrir a porta de serviço na sua vida nesses dias difíceis. Ai, como é fácil tocar na pessoa usando o psicológico. Falar que Deus vai te dar tantas coisas, sendo que na verdade, irmãos, o que Deus quer é transmitir para nós a diferença que faz quando isso está na vida de uma pessoa. Você está pensando que cantar bonito leva para o céu? Quem dera, meu Deus, eu sou ministro de louvor, pastor Bira. Não sou pregador, já deu para perceber, né? Quem dera se minhas músicas bem cantadas me levassem para o céu. Quem dera se passar todas essas horas aqui hoje fosse credencial para o céu. Mas não é! Não é! Credencial para o céu é viver na presença de Deus. É expressão da verdade do Evangelho. Experiências particulares, experiências pessoais. Não é o que pastor Bira viveu, não é o que Kennedy viveu, não é o que pastor Raimundo viveu, não é o que você está vivendo com dele. O que ele está fazendo na sua vida, hein? O que ele está fazendo na sua vida? Meu Deus. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. É isso aí. Pastor Bira é lindo. Eu amo esse movimento. Amo de coração. Eu nasci no fogo. Também fui funkeiro como você. Meu Deus, sampleei muito Malboro. Meu Deus, está repreendido no nome de Jesus. Toquei muito Cidinho Golpe. Teteque Burunga. Meu Jesus. Meu Jesus. Eu já bati muita tabaco no seio de macumba para nego sambar a noite toda. Sim, senhoras. Eu já peguei de sapo, costurei a boca dele. Sim, senhoras.
Eu já levantei um pé de defunto que estava meio apodrecido e coloquei um nome lá debaixo. Sim, senhoras. Eu rasguei pescoço de galinha com dente, bebi todo o sangue. Sim, senhores. Tanta coisa que não presta. Mas não é esse passado que vai dizer quem eu sou de verdade. Não, 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 não. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E as coisas velhas, olha, o passado ficou para trás. Tem pessoas que não crescem, sabe por quê, pastor Bíblia? Sabe por quê, pastor Kennedy? Sabe por quê, pastor Raimundo? Porque está sentado em cima do seu passado. E fica se lamuriando. Quando começa a orar, ora umas horinhas, dá uns aninhos na presença de Deus e começa a reclamar: meu Deus, eu estou orando tanto tempo e nunca viu nada. Parece que aquela vida que eu saí não significa nada para o Senhor. Para que eu vou deixar minha vida? Você vai continuar sem receber nada de Deus. Saia de cima desse passado desgraçado. Eu odeio o meu passado, irmãos. Eu odeio. Odeio todas as vezes que eu apanhei da polícia. Odeio todas as vezes que eu tomei tiro. Se eu fosse menos crente, eu arrancava minha camisa e mostrava para você as marcas da bala, mas isso não me interessa, porque Deus, Ele me fez a partir do momento que eu levantei a mão. Está aqui, Jesus, ó. Está aqui, Jesus, está aqui. Não importa ser maconheiro, não importa tomar tiro, não importa ser vagabundo, não importa andar com ponto 40, com 9 milímetros na cintura, não. O que me interessa é a partir de agora. Tudo começa dentro do lar, dentro de casa. Esse movimento aqui é forte? É. Como não dizer? Como ver Deus operar na vida deste homem? Usar este homem, usar o Senhor como referência deste local. Não me esqueça da primeira vez que eu vim aqui. E nunca vou me esquecer, porque quando Deus fala, fica marcado eternamente na cabeça. Referência tu és. Pode começar a procurar um novo tempo lá. Vai ser pequeno, pastor. Quer escrever a data? A hora? Quer meu telefone? Pastor Bíblia tem uma maldição aí dizendo que eu não sou itinerante. Eu tenho pastor, amo meu pastor. Pastor Maurílio Santana, CPAD de Canessas. O Senhor vai lá, você ainda não foi. Isso mesmo, faz lá. Com certeza. Nós vamos te conhecer agora, eu já te conheço. Sentar contigo no público, agora tu vai cantar pra gente ouvir lá. Eu amo meu pastor, eu não sou itinerante. Mas existe uma maldição no meio dos itinerantes, que algumas pessoas dizem que vai na igreja, faz bagunça e dá o abacaxi pro coitado do pastor descascado. É verdade, não é? Hã? Então pode pegar meu nome, meu sobrenome, meu pastor, meu telefone, porque... Ficar pequeno demais, ó. Meu Deus do céu, vai ficar pequeno demais. Vai ficar pequeno. Glória a Deus. Escute. A mudança começa dentro de casa. Hã? É verdade? É bonito esse movimento, eu adoro esse movimento, eu gosto desse movimento demais da conta. Aqui é lugar de fazer esse tipo de coisa mesmo, de sentir quando nós reunimos, quando estamos juntos. É como lá o pastor Roberto falou, ali no livro de Atos dos Apóstolos, estavam todos no mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente do céu. Deixa eu parar só um pouquinho para você entender onde começa o avivamento. Essa palavra vento, quando nós levamos para o original grego, quer dizer pneuma. Pneuma. Pneuma vem de uma raiz grega chamada pneor. Ou seja, pneor é o mesmo que assoprar um instrumento para fazer barulho. Pneor, no grego, é assoprar um instrumento para fazer barulho. Se você acompanhar o texto que ele leu, você vai ver que de repente veio do céu um som como de um... Não, você não entendeu. Um som como de um... Pera lá, se veio do céu porque veio da parte de Deus. E se é vento porque ele estava soprando. E quem estava lá no meio, sabe o que? Eram os instrumentos dele. Então quando ele sopra no instrumento, o pastor Roberto, o instrumento faz barulho como todos fizeram aqui. Então se você é instrumento, faz barulho aí para mim. Faz instrumento, faz instrumento. Tem hora que eu gosto da teologia, que é... Eu não sou teólogo não, pastor Bira. Não sou, graças a Deus, mas estou estudando. Um dia eu vou chegar lá. Escute bem. São instrumentos que estavam reunidos lá, mas começou dentro de casa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Diz a Bíblia que um certo homem recebeu a presença de Deus dentro de casa, pastores.
Esse homem recebe a arca da aliança, que é a presença eterna, representa eternamente a presença de Deus para o judaísmo. Para nós, a presença de Deus, olha para a cara desse homem bonito aqui, porque eu estou vendo Deus na sua vida. Está bom demais da conta. Mas para um certo homem, a presença de Deus estava naquela arca. Obed-Edom era o seu nome. Diz a Bíblia que tudo ia mal na vida de Obed-Edom, nada prestava. Sua mulher era feia, magrela, infértil. A sua terra estava localizada onde se plantava e o bicho comia lá. Não nascia nada. Mas diz a palavra de Deus que 3 meses ou 3 semanas, não, nem 3 meses, 90 dias, a arca fica na casa de Obed-Edom. E diz a palavra de Deus que lá dentro da casa dele, ele deu um lugar especial para a arca. Estudando a geografia daquele lugar, pastores, e vendo a arquitetura daquela época, a casa de Obed-Edom só tinha 2 cômodos. Era o hall de entrada com uma sala e o seu quarto. Comida fazia-se lá fora. Não tinha os mesmos atributos arquitetônicos que temos hoje aqui em Lisboa, aqui nessa cidade. Não, de jeito nenhum. 2 cômodos, sala e quarto. Ele poderia ter guardado a arca lá porque era muito valiosa dentro do quarto, pastor Bira, mas não guardou. Diz a Bíblia que ele coloca no centro da sala, aonde ele entra do serviço, se prostra na presença de Deus. Aonde ele vem do seu quarto e se prostra na presença de Deus. Aonde ele vai comer, se prostra na presença de Deus. Meu Deus, quando nós olhamos hoje, pastores, e nós observamos que os nossos lares não estão como estava a casa de Obed-Edom, de jeito nenhum. Será que nós estamos dando primazia para a presença de Deus dentro de casa? Porque o avivamento começa lá dentro, é dentro da sua casa. Aquele lugar de você se reunir, fazer tudo isso que você fez. Mas isso aqui começa lá dentro da sua casa. A santidade, o avivamento, meu Deus, buscar a presença de Deus começa na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver, mas é dentro da sua casa. Onde os seus filhos vão olhar e vão entender que você realmente serve a Deus. Diz a Bíblia que isso é tão poderoso que Obed-Edom, ele não ficou em casa, mas foi atrás da arca. Ele sentiu tanta vontade de estar na presença de Deus, porque ele foi avivado em todos os tempos. Se tornou porteiro, se tornou guardião do templo, se tornou ministro, se tornou líder e se tornou tesoureiro de tudo aquilo, porque não queria se afastar da presença de Deus. As experiências com Deus começam dentro do seu lar, no tratamento com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos. O seu devocional com Deus é lá. Aqui na igreja é fácil fazer tudo isso que eu estou falando, é fácil demais. Tem hora que eu viro até pregador aqui, meu irmão, mas é dentro de casa que Deus quer me ver. Então, meu filho, então pequeno, como que é o negócio? É lá dentro, irmãos, é lá dentro. A raiz de todas as verdades está no seu particular com Deus, as experiências. Glória a Deus. Jesus queria ouvir de Pedro: Pedro, quem eu sou, Pedro? O que eu represento na sua vida? Pedro se levanta, olha dentro dos olhos dele e diz: você, o Senhor, tu és Cristo. Tu és ungido. Porque Marcos não se levantou? Porque João não se levantou? Porque Tiago não falou a mesma coisa? Por quê? Porque Judas, aquele sem vergonha, não se levantou e falou a mesma coisa? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo. Parece que naquele momento só existe Pedro, Jesus e Deus. Uma atmosfera de adoração e santidade tão grande que Jesus olha para Pedro e parece que vê Deus falando no seu ouvido: Ele é o que vai libertar a humanidade. Aleluia! Quem falou aquilo para Pedro não foi sua sogra que foi curada, não, de jeito nenhum. Quem falou aquilo para Pedro não foi o filho da viúva de Naim, não. Jesus falou: Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro.
Porque quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, foi meu Pai. É sua experiência com Ele particular. Experiência. Vida com Deus. Vida com Deus, não é vida com pastor, não é vida com pregador, não é vida com novela, não é vida com internet, não. É vida com Deus. Glória a Deus. É vida com Deus. Deus. Jesus falou, rapaz, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você, Pedro. Porque eu te digo que sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. Mas Pedro é a igreja de Jesus? Sim. Sim. Então eu estou conformando com os ensinamentos romanos? Não. Pedro não foi o primeiro Papa, mas Pedro foi a igreja de Jesus? Foi. Por quê? Vou te falar. Sobre essa verdade, sobre esta rocha, porque você é Petros. Original grego, Petros quer dizer pedrinha pequenina. Quer dizer pedra moída, pedra esmiuçada, pedra quebrada, brita zero no Brasil. Pode brita, não interessa, mas era pequeno. Mas sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. Mas o que é esta minha igreja? É a igreja Dons Celestiais? Também. SPAD, lá de Canessas? Também. Por quê? Diz a Bíblia, segundo leu e os relatos do Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo naquele momento, ele veio ser verdade na vida dos crentes. Ele não encheu o cenáculo de maneira nenhuma, pastor Bira. A Bíblia diz que ele encheu todos que estavam ali, todos, e não o cenáculo. Pedro prova que realmente era a igreja que Jesus estava revelando naquela hora. Porque ele se levanta cheio do Espírito Santo. O povo que estava na festa de Pentecoste olhava para aquilo e falava, meu Deus, esse povo está embriagado, esse povo está bêbado, esse povo está tomado, mas não. A Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Então quer dizer que Deus enche o crente com o Espírito Santo. Sim, senhores, Deus enche Pedro com o Espírito Santo, porque Pedro representa naquele momento a igreja que é nossas vidas aqui presente hoje. A igreja não é quatro parentes, a igreja é sua vida, seu corpo. A Bíblia diz, não sabeis que é esse corpo, que é templo, que é morada do Espírito Santo. Pedro representa a igreja com toda a sua intimidade. Jesus vira para ele e diz, eu também te digo, Pedro, que dar-te-ei as chaves. Aquilo que será ligado aqui, vai ser ligado lá. O que desligar aqui, vai ser desligado lá. Mas você pode olhar todos os relatos históricos de Deus, Jesus não entrega chave nenhuma na mão de Pedro. Chave física. Jesus não entrega segredo nenhum na mão de Pedro. Essa chave é nada menos, nada mais que a prova que Pedro tem, que Pedro demonstra ter experiências com Deus. E a chave que abre todas as coisas se chama intimidade com Deus. Aleluia. Intimidade com os céus. Coloca-se de pé, por favor, que já passou 20 minutos há muito tempo. Intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Experiências pessoais com Jesus. Glória a Deus, aleluia, papai. Você já pulou, já sapateou, já caiu, já foi revelado, já se encheu do Espírito Santo. Agora é a hora de se conscientizar que a chave para tudo que você espera na sua vida não está na minha mão. Não está mais na mão de Jesus. Não está mais na mão de Deus. Está na sua mão.
Glória a Deus. Essa chave se chama intimidade com Deus. Aleluia. Essa chave se chama-se santidade com Deus. Ouve-se falar em nossos púlpitos em muitas coisas. Promessas, cumprimentos de promessas. Ouve-se falar em tantas coisas. Eu já ouvi dizer um pregador que o assunto principal da Bíblia é dinheiro. O assunto principal das Escrituras Sagradas é o dinheiro. Mas diz a Bíblia que sem santidade ninguém verá a Deus. Tudo na sua vida pode acontecer quando você usar essa chave. A sua intimidade com Deus. Aleluia. Suas experiências particulares com Deus. Quando nós, a Igreja de Cristo, absorvermos esta verdade, entendermos esse contexto verdadeiro, com certeza a minha vida e a sua vida será bem diferente do que é hoje. O culpado de todas as desgraças não é Satanás. O culpado de muitas coisas não dar certo em nossas vidas não é Satanás. Não! A culpa é minha e a sua. Sabe por quê? Porque não sabemos usar o que nós temos, o que poderíamos ter, que é intimidade com Deus. Ligação direta com o Pai. Estenda tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus, no nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Que o Senhor possa colocar em cada coração nesta madrugada, Senhor. Deus mesmo. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer que todos nós absorvemos essa verdade, Senhor. E que possamos entender, ó Deus, Oh, glória a Deus. que somente vivendo o Seu Evangelho na raiz, na verdade, Senhor, só vivendo as transformações através da Sua palavra, só vivendo experiências pessoais, particulares contigo, Pai, é que poderemos transformar as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Sua palavra, Senhor, nesta madrugada, Senhor, esteja em cada coração presente aqui nesta hora, meu Deus. Graças a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu afirmo para cada uma dessas pessoas, Senhor, que a chave que abre todas as portas estão em nossas mãos, Senhor. Que liga todas as coisas estão em nossas mãos, Senhor. Meu Deus, se revela para cada uma dessas pessoas que está aqui hoje, Senhor. Se revela com experiências particulares, Senhor. Quando o Senhor livrou essa pessoa, quando o Senhor curou essa pessoa, quando o Senhor falou diretamente com esta pessoa, Senhor. Experiências pessoais, Senhor, possam ser, meu Deus, a porta de entrada, Senhor, para que tudo na nossa vida aconteça quando usarmos essa chave, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora que todos, em nome do Senhor Jesus, tem na mão essa chave e pode usar a hora que quiser e bem entender. Isso não é chavão de pregador para dizer determinação. Não, Pai, isso é verdade. A intimidade contigo nos leva bem mais longe do que poderíamos imaginar. Deus, no nome do Senhor, profetizo a tua igreja nessa madrugada, no nome do Senhor Jesus. E você aplauda o nome do Senhor. Você pode assentar, por gentileza. Obrigado. Já falei demais da conta. Falei demais. Mas eu sou grato a Deus que você teve paciência. É difícil escutar quem está começando. É a primeira vigília que eu prego em toda a minha vida. Tem alguns meses que a gente começou a pregar. Aprendendo ainda, né? Mas é difícil, irmão. Quando a gente vê esse movimento todo, eu te confesso que eu fiquei com tanto medo. Mas eu aprendi mais. Eu aprendi muito nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Raimundo, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Juvenil, esse homem que é menor do que eu. Fico feliz. Esse é do meu tamanho, esse é menor, esse também.
Grato por essa oportunidade. Peço a oração dos irmãos. No dia 13 agora do mês de julho, eu estarei viajando para Luanda, capital da Angola, para ministrarmos em alguns centros de recuperações para drogados, para diabéticos, em algumas igrejas. Eu peço aos irmãos que estejam orando por nós. Eu sei que Angola é a capital mundial do candomblé, da magia negra, da Umbanda, da Quimbanda, de toda a religião afro-brasileira que o Brasil tem hoje, partiu da Angola. Mas diz a Bíblia que nós não deveríamos nem podemos temer isso. Por quê? Porque maior é o que está comigo, com você, do que o que está lá fora. Amém? Temer o diabo? Sim, ele não brinca de ser diabo, como eu vi aqui hoje, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que ele, o meu general, vai na minha frente. Eu peço a sua oração. Quando você estiver orando, lembra aqui do pequenininho. Vai ser fácil lembrar da minha vida. Vai pensar no homem pequeno e falar, o Gilcinho está precisando de oração. Não pode orar comigo, eu vou agradecer. Pastores, Deus abençoe. Vira, vou te esperar breve encabeça, no nome do Senhor Jesus, para a gente conhecer Kennedy. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus continua abençoando a vida.